Toda honra, glória e louvor a Ele para sempre, eternamente, amém? Pode assentar, glória a Deus. Deixa eu pôr a minha farda aqui, que hoje é temático, né? Vamos ver se serve. Mas que tal, hein? Brasil? Aí? Tá meio curta. É só para entrar no clima, eu já vou tirar. Glória a Deus, Deus está nesse lugar, gente. Hoje a gente está começando uma série nova, série War, Guerras Espirituais. Deus tem uma palavra para o teu coração. Vira para a pessoa do lado e fala, Deus tem uma palavra para o teu coração. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra, existe uma guerra acontecendo, quer você perceba ela ou não, ela está acontecendo. E nesses próximos 3 fins de semana, nós vamos falar sobre essa guerra. Hoje, a primeira mensagem é sobre armas, as armas da nossa guerra. E você vai sair daqui armado hoje, você vai sair daqui com armas poderosas, espirituais, porque a nossa guerra não é contra a carne, não é contra pessoas, a nossa guerra é espiritual, é contra os principados e potestades que operam nas regiões celestiais, e você precisa sair daqui hoje com essas armas espirituais. Diga, eu vou sair daqui com armas espirituais. Amém? Eu quero já que você, se você tiver com a sua Bíblia aí, abre em 2 Coríntios, no capítulo 10. Se você está anotando, tem uma caderneta, se você vai marcar no celular, olha, se eu fosse você, eu não perdia nada, tem uma palavra especial de Deus para o teu coração, para que você saia daqui cheio nessa noite, armado, poderoso, com as armas poderosas do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. E eu quero ler com você 2 Coríntios, capítulo 10, dos versos 3 a 5. É o texto que embasa essa série. E ele diz o seguinte, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo padrões humanos, as armas com as quais lutamos não são humanas. Diga, não são humanas. Pelo contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Diga, destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Existe uma guerra, por mais que talvez alguns não percebam, o fato é que nós estamos em uma guerra. E essa guerra ela não é humana, essa guerra não é carnal, ela não é contra pessoas, não é contra o seu vizinho, não é contra o seu chefe, não é contra o seu patrão, não é contra o seu colega, não é contra quem pensa diferente de você. Essa guerra é contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais, é isso que a palavra nos ensina. E Deus nos dá capacitação, Deus nos dá uma armadura, Deus nos dá ferramentas, armas para vencermos essa batalha, porque uma batalha espiritual somente se vence com guerras, com armas espirituais. Uma guerra espiritual somente se vence com armas espirituais, não é com poder político, com argumentos humanos, com poder, com riqueza, não é com isso que se luta essa batalha, é com armas espirituais. E antes de tudo eu quero lembrar você e alertar você sobre a realidade dessa guerra. Existe uma guerra. A guerra é real, ela acontece, ela está ao nosso redor, está ao nosso lado. Em 1 João 5,19 diz que o mundo está no maligno. O mundo está imerso numa maldade, e é só você ver os noticiários todos os dias. Existe um mal que opera nesse mundo, que opera em todas as regiões. Em Efésios 6, do 10 ao 18, que é um texto muito importante, eu quero que você marque esse texto, Efésios 6, do 10 ao 18, um texto muito conhecido, é um texto que tem que ser lido todos os dias. Todos os dias nós precisamos ler e falar esse texto. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus,
para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Esse texto é muito importante, guarda esse texto, leia esse texto todos os dias. Tem esse texto ali às suas mãos. 1 Pedro 5,8 também diz que sejam sóbrios e vigiem, pois o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. É uma realidade, está na palavra de Deus. O diabo, ele anda ao derredor, buscando uma oportunidade, uma brecha, um vacilo para que ele possa entrar e devorar e destruir. Jesus disse em João 10,10 que Satanás, que o diabo, o inimigo, ele veio senão para roubar, matar e destruir. É isso que ele quer fazer, roubar, matar e destruir. Existem pessoas que não acreditam no diabo. Acreditam em Deus, mas não acreditam no diabo. Por mais que alguém não acredite no diabo, e talvez você não acredite no diabo, mas o diabo acredita em você. Ele sabe da sua capacidade, ele sabe quem é você. E nós precisamos estar alertas e vigilantes. A origem do diabo, a origem de Satanás, originalmente ele era um anjo criado por Deus. Satanás, seu nome original era Lúcifer. Era um querubim, um anjo de alta patente, criado por Deus. Ele era um anjo muito poderoso. Era um anjo de muito esplendor, de muita glória, talvez dos maiores querubins lá do céu. E no seu coração ele se orgulhou e intentou ser como Deus. Ele imaginou, ele pensou, ele inquiriu ser como um Deus, ser como Deus, poderoso e magnífico como Deus. Se rebelou contra Deus e nessa rebelião levou ainda consigo cerca de 1/3 do céu, dizem os teólogos, os estudiosos. E nós entendemos isso quando nós lemos lá em Ezequiel, no capítulo 28, do versículo 11 a 19, fala um pouco sobre isso, e também Isaías 14, de 12 a 14, fala um pouco sobre isso. Depois eu vou passar esse material para você. E ele foi lançado nas trevas, ele foi lançado dos céus, ele e seus anjos, e ele se torna Satanás, o diabo, que veio senão para roubar, matar e destruir, e junto com ele os seus demônios. E como você leu ali em Efésios, como eu li aqui em Efésios, no capítulo 6, ele não trabalha de maneira bagunçada ou desorganizada. Existe uma ordem, existe uma hierarquia, existem principados, potestades, domínios. Existe um trabalho do inimigo de geração em geração. Quando nós lemos lá em Êxodo 17:16, diz que haverá guerra contra Amaleque de geração em geração. O que Deus estava querendo dizer? O povo amalequita não existe mais. Não existem mais os amalequitas, como haverá guerra contra Amaleque de geração em geração? Deus estava falando sobre algo espiritual. Existem espíritos, existem entidades que operam de gerações em gerações, de geração em geração, o mesmo comportamento. São arquétipos, são modelos de comportamento que são reproduzidos de geração em geração, e a gente vê isso na palavra. O espírito que operava em Jezabel, o espírito que operou em Balaão, o espírito de Mamon, que o Vitor vai falar no sábado que vem, o espírito de Atalia, que o Dávila vai falar no outro sábado, são espíritos que operam de geração em geração. A gente vai adentrar um pouquinho nisso nos próximos sábados. A gente separou para falar sobre Mamon, que é um espírito que influencia na área financeira, na relação com o dinheiro, e sobre Atalia, que é um espírito que quer tirar sua herança real, o seu sentimento de pertencimento, de paternidade. A gente quer abordar sobre isso nos próximos sábados. Mas eu estou te falando tudo isso para que você perceba que existe um trabalho do inimigo de geração em geração. Haverá guerra contra Amaleque. Os amalequitas eram um povo terrível, eles eram
traiçoeiros, eles agiam pelas costas, eles cravavam a faca nas costas dos seus adversários, eles eram mentirosos, caluniadores, destruidores. Espíritos dessa maneira operam com o mesmo comportamento, com o mesmo arquétipo, de geração em geração. Fato é que o diabo existe, que a guerra existe, que quando Jesus esteve aqui, lá em Lucas 4, nós lemos sobre a tentação de Jesus. Ele foi tentado, o diabo foi até ele, o tentar seduzir para que ele pecasse, para que ele fosse derrubado, destruído. A guerra é uma realidade. Quando nós lemos lá em Josué, todas aquelas guerras que o povo de Israel passava, o que é aquilo? O que significa tudo aquilo? Já parou para pensar nisso? Leia o livro de Josué, é um livro interessantíssimo. Deus dá a terra prometida para o povo, tira o povo do Egito, faz passar o Mar Vermelho, passa no deserto, e quando chega na terra, o que acontece? Tem gente na terra. Pode um negócio desse? Mas Deus, o Senhor deu a terra para nós, terra que mana leite e mel, o Senhor prometeu, agora a gente chegou, tem gente, tem gigante. Deus não dá as coisas de mão beijada. Existe uma guerra que a gente precisa lutar. E essa guerra que o povo tinha que entrar na terra, já era deles. Deus já tinha dado, mas eles precisavam ir adiante, conquistar, expulsar aquele povo, dominar aquela terra. Conosco acontece da mesma forma. A guerra espiritual acontece da mesma forma. Aquilo em Josué era um modelo do que nós vivemos hoje no mundo espiritual, por mais que a gente não veja com os nossos olhos físicos, por mais que você não perceba com seus olhos físicos, no mundo espiritual existe uma guerra, existe uma luta que nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos ter discernimento e ter as armas corretas. Eu passei por uma experiência quando eu era ainda adolescente, eu já compartilhei isso no UP, no ano passado. Quando ainda adolescente, com 16, 17 anos, eu cresci na igreja, família toda da igreja, enfim, sempre servindo a Deus, sempre com a palavra no coração, mas nessa idade eu estava meio querendo descobrir as coisas, como é que era lá fora, enfim, meio curioso. Crente Raimundo, já ouviu falar do crente Raimundo? Um pé na igreja, outro no mundo. Essa piada é de velho, né, Tiagão? Estava meio assim. E um dia fui dormir na casa de um amigo do colégio, estava no 2º ano, salvo engano. Tinha 16 anos. Mas os nossos planos não eram apenas ficar na casa, era sair na balada e fazer um monte de coisa. E eu falei para minha mãe, não, a gente vai pousar lá, vamos dormir lá e é só isso e boa. E no meio da madrugada a gente saiu, fomos para a balada e começamos a ir para lá e para cá e fazer um monte de coisa. E o inimigo tinha traçado algo contra a minha vida naquela noite. E eu nem imaginava, eu nem sabia. E Deus falou com a minha mãe. Minha mãe é uma mulher de oração. Quantas madrugadas eu acordava com barulho e era minha mãe ali orando do meu lado, na minha cama. E naquela noite, Deus não deixou ela dormir. Deus colocou ela de joelhos e falou, começa a orar pelo Tiago, começa a clamar pela vida dele. Ela começou a orar, até que ela me ligou. E ela me ligou, eu estava lá no meio da balada, eu, caramba, minha mãe me ligando aqui, hein? Atendi o telefone num canto, e aquele barulho, tush, tush, tush. Onde você está, rapaz? Não, eu estou aqui na casa do meu amigo, tush, tush. E esse barulho? Não, está tudo bem e tal. Eu não lembro muito bem como eu encerrei aquela ligação, mas sei que eu continuei naquele lugar. E a minha mãe, era uma noite chuvosa, ela pegou o carro e saiu atrás de mim. Ela ficou muito incomodada, ela estava muito incomodada, existia algo ali no coração dela que Deus estava mostrando para ela, ela intercedendo. Ela pegou o carro e saiu, me procurar na cidade, sem saber onde eu estava. E eu para lá e para cá, e curtindo aquela noite, sem perceber, sem ter discernimento. A minha mãe parou o carro num posto, ela não conseguia me encontrar, não conseguia falar comigo, ela parou o carro num posto, chovendo, e ao tentar descer do carro, o carro não abria. Você já viu isso? Você tira a chave, você mexe no pino e o carro não abre. Ela não conseguia abrir aquele carro, ela não conseguia sair daquele carro. E no que ela olha para fora, ela vê um demônio rindo da cara dela.
Um demônio dando muita risada da cara dela. E ela começa a clamar, ela continua clamando e intercedendo pela minha vida. Eu vou encurtar a história aqui, mas naquela noite Deus guardou a minha vida e nada de mal me aconteceu, porque existia alguém orando e a misericórdia de Deus me alcançou. No outro dia de manhã, meus pais têm um comércio aqui na cidade, no outro dia de manhã cedo eu já estava lá na frente da loja, às 8 horas da manhã, pronto para trabalhar, com aquela cara de sono. E aí minha mãe já chegou, já me puxou para dentro e me contou tudo o que tinha acontecido. E eu recebi naquela manhã um discernimento de Deus sobre essa guerra. A partir daquele dia, algo brotou no meu coração, que foi esse entendimento de que não dá para brincar. Não dá para brincar com Deus, não dá para brincar com santidade, não dá para brincar com estar na igreja, não dá para estar aqui e estar lá fora ao mesmo tempo. Ou você está com Deus ou você não está. Ou você se entrega ou não se entrega, não tem como jogar ao meio de campo, como ficar em cima do muro. E naquela oportunidade eu reconheci essa guerra espiritual. E foi importante ter esse discernimento, porque foi algo que me levou a uma experiência mais profunda com Deus. Foi algo que me deixou muito mais vigilante. Eu estou te trazendo isso como um alerta, para que você tome cuidado. Tome cuidado, porque a guerra existe. O inimigo está procurando uma oportunidade, uma brecha, um vacilo para roubar, para matar e para destruir. Só Deus sabe o que poderia ter acontecido comigo aquela noite. Até onde eu iria naquela noite. Deus me guardou, graças a Deus não fiz nada de errado, nada demais. Mas até onde eu poderia ir? Porque eu estava movido por isso. Até onde eu poderia ter chegado? Talvez eu nem estaria aqui nessa noite. Eu quero te dizer como o inimigo trabalha. Antes de te entregar as armas, eu quero te dizer como o inimigo trabalha. Na Arte da Guerra, Sun Tzu disse que se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Você conhece a si mesmo, você conhece quem está com você. Mas você precisa conhecer o inimigo. Como ele trabalha? O inimigo, o diabo, primeiro ele trabalha na cultura. E o objetivo dessa mensagem não é falar sobre cultura, mas a gente vai ter uma série específica sobre isso. Mas ele trabalha ao longo do tempo na cultura, mudando a mentalidade, o comportamento das pessoas. O foco dessa mensagem é como ele trabalha na sua mente. Ele trabalha na mente. Entre as suas duas orelhas é onde ocorre a guerra espiritual, é o campo de batalha. Na sua mente, ele começa a lançar um sistema de ideias, ele começa a trabalhar nas suas crenças, ele começa a lançar mentiras, ele começa a colocar dúvidas a respeito de quem Deus é e de por que você está aqui, e de aonde você vai chegar, e dúvidas a respeito da sua capacidade, dúvidas a respeito de quanto Deus te ama, de quanto você é importante. O inimigo trabalha gerando uma cegueira. É dessa forma que ele trabalha, sistema de ideias, crenças, dúvidas, mentira, cegueira. Cegar as pessoas para que elas não percebam o agir de Deus, para que elas não vejam a bondade de Deus. Uma névoa nos pensamentos, uma resistência na mente, o inimigo lança resistência na mente. O inimigo também lança incredulidade, peso, opressão. É dessa forma que ele trabalha. E quantas vezes eu e a Manu, quando a gente se posiciona em oração por alguém, por algum motivo, ou aqui pelo Fire, a gente sente esse peso. Nessa semana que antecedia essa mensagem, quanto peso tentou vir sobre nossas vidas. Na semana passada, que ocorreu o Fire Nights, quanto peso o inimigo tentou colocar sobre nossas vidas, tentando impedir o que aconteceu aqui. No momento que iniciou o culto, sábado passado, quem é que foi abençoado no sábado passado aí? Levante suas mãos. Glória a Deus. Deus derramou algo aqui. Mas no momento que a gente chegou e começou o culto, eu peguei esse microfone, ele pesava 10 quilos. Existia um peso no ambiente, os céus estavam fechados, era o inimigo tentando impedir o que Deus queria derramar. E a gente começou a interceder, a gente começou a louvar, começou a adorar, e os céus foram se abrindo até que, mais ou menos na metade, Deus começou a derramar. Mas a gente ainda saiu daqui com o coração entendendo que Deus não conseguiu derramar tudo que Ele queria, porque havia resistência nas mentes. Existia uma névoa nas mentes, existiam pessoas ainda com uma cegueira. E não tem como Deus derramar tudo o que Ele quer derramar, enquanto a nossa mente está cauterizada,
com incredulidade, com medo, com dúvidas, com incapacidade, com essa cegueira lançada pelo inimigo. O inimigo também trabalha com sedução e tentação. Lá em Lucas 4, ele tentou a Jesus. Muitos se apoiam nisso como uma muleta, né? Eu errei, eu pequei porque o diabo me tentou. O diabo vive me tentando e eu caio toda vez. Mas a palavra nos diz lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 14 e 15, que a tentação vem de nossos próprios desejos. A tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão a luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Tá, Tiago, mas então como a palavra diz que o diabo é o tentador, e como ele pode tentar as nossas vidas? O que ele faz é inflamar aquilo que já está dentro de você. Ele já sabe qual é a sua área de fraqueza. Ele já sabe qual é a tua dificuldade. E o que ele faz é abrir um cardápio diante de você. O que ele faz é trazer um buffet bem diante dos seus olhos, é inflamar aquele desejo que já está diante de você, mas você só vai cair nisso se você ceder. Você só vai cair na tentação dele se você ceder. Então, na verdade, está dentro de nós. O desejo está dentro de nós, e nós precisamos mortificar isso. Porque o diabo enxerga isso e vai tentar inflamar isso dentro de você. Ele também trabalha com possessão. Pessoas possessas por demônios. E a gente lê isso nos evangelhos. Jesus expulsando demônios de tanta gente. Mas eu quero dizer, você que tem o Espírito de Deus, não precisa se preocupar com isso. Não há como alguém que tem o Espírito de Deus ficar possesso por demônios, ou ser possesso por um demônio, não tem como. O espírito maligno, ele não coabita com o Espírito de Deus, é impossível. Se você é filho, se você já entregou a sua vida, você é selado com o Espírito Santo. E o maligno não te toca, não tem como ele te tocar. Olha só o que diz lá, 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, e aquele que nasceu de Deus o protege, o maligno não o atinge. Diga isso, o maligno não me atinge. O mal não me toca. Não tem como. Se você tem o Espírito de Deus, pode ficar tranquilo, ele não te toca, não tem como. 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Amém? Glória a Deus. Vamos para as armas da nossa guerra. Eu quero te entregar armas aqui nessa noite. Algumas armas importantes e você não pode sair daqui sem elas. A primeira é a fé. A fé, essa é a primeira arma que você precisa ter. Empunhar o escudo da fé. Efésios 6 diz que a fé é como um escudo. Lá em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, primeiro de tudo, a gente precisa agradar a Deus, e a fé é o primeiro. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Então, fé é mais do que crer que Deus existe. É crer que ele existe e que ele recompensa, que ele quer me abençoar, que ele está pronto para me abençoar. Fé é confiar em Deus, é descansar na sua bondade, na sua infinita bondade, na sua grandeza, na sua misericórdia. Isso é fé, é confiar em qualquer circunstância que Deus vai mover para te abençoar, para te cuidar. Fé é mais do que crer em Deus. É acreditar que aquele mesmo que prometeu, não importa a circunstância, ele vai cumprir na sua vida. Fé. Empunhe esse escudo da fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Hebreus 11:1. A fé é a certeza daquilo que eu espero. Eu espero ainda, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Eu já tenho a prova. Deus já falou comigo. Eu não estou vendo ainda, nenhum homem está vendo, mas eu tenho a prova que isso vai acontecer. Isso é fé. Fé traz à existência aquilo que não existe. Fé traz à existência algo que ainda é inalcançável na mente humana. É isso que ela faz. Ela é essencial para destravar o poder de Deus na nossa vida. 2 Coríntios 5:7 diz que nós andamos por fé e não por vista. Pelo que você tem andado? O que tem movido a sua vida?
Aquilo que você vê ou aquilo que você acredita? A vista ou a fé? Vista é viver por circunstâncias. Circunstâncias são as instâncias que nos circundam. Aquilo que está ao nosso redor, ao nosso derredor. Você vive por isso, pelos fatos, pela ocasião, pelo que está acontecendo ao seu redor ou pela fé? Pelo que você tem vivido? 1 Timóteo 6:12, Paulo diz para Timóteo: Timóteo, combata o bom combate da fé. O bom combate, ele é da fé. A guerra espiritual, ela é da fé. A guerra não é de ideias, de razões, de motivos, de sentimentos, de opiniões. É da fé. O combate, o nosso combate é da fé. E você precisa ter a fé, em primeiro lugar, como um escudo. Quando a palavra fala em Efésios 6, para nós empunharmos a fé como um escudo, que ela apaga os dardos inflamados do maligno. Você sabe o que é isso? Dardos inflamados? Na guerra, antigamente, os soldados, eles pegavam uma flecha, uma seta, inflamavam ela, colocavam ela num líquido, num combustível e tacavam fogo, e aí eles atiravam aquela flecha, aquele dardo, porque ele era muito mais danoso, muito mais destruidor quando lhe era ateado fogo. E é isso que o inimigo faz, ele joga dardos na sua mente, ele joga dardos tentando parar na sua mente. Se ele te parar na mente, é aqui que tudo acontece, gente, é na mente. Se ele conseguir cauterizar a sua mente, gerar dúvida, pensamentos, impossibilidades, descrença, medo, ele vai conseguir paralisar a sua vida. Agora, quando eu estou com o escudo da fé, não importa o dardo que venha, não importa a palavra que seja lançada, a circunstância que aconteça, eu empunho o escudo da fé e eu apago esses dardos inflamados do maligno. Empunho o escudo da fé, amém? Amém? Sai daqui com esse escudo nessa noite. Segunda arma é a santidade. 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 Efésios 6 fala sobre o cinturão da verdade e sobre a couraça da justiça. É uma vestimenta. Nós precisamos colocar o cinturão da verdade e a couraça da justiça. E a primeira coisa para viver em santidade, para chegar na santidade, é confessar os pecados. Nós precisamos confessar os nossos pecados. A palavra diz que aquele que confessa os seus pecados e os abandona, alcança a misericórdia. Mas aquele que não faz isso, não alcança essa misericórdia. Nós precisamos confessar diante de Deus nossos pecados todos os dias, nós precisamos nos arrepender todos os dias, nós precisamos nos converter todos os dias. Confissão. Você fica desprotegido se você não confessa. Não tem como Deus derramar sobre você o favor dEle, a graça dEle, a proteção dEle, se no teu coração existe um orgulho que te impede de deixar práticas que desagradam a Deus, coisas que desagradam a Deus, pecados que estão lá grudados e repetidos dia após dia. Você precisa confessar e deixar. Aquele que confessa e abandona, encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, diz Provérbios 28, 13 e 14. Mas quem endurece o coração, se orgulha, não deixa, não, isso não tem nada a ver. Eu já estou indo na igreja, mas isso aqui deixa para lá. Quem endurece o seu coração, diz Provérbios 28 e 14, cai na desgraça, porque não recebe a proteção, o favor de Deus. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Depois de confessar os pecados e abandoná-los, nós precisamos adquirir o temor ao Senhor. Temor ao Senhor, nós precisamos temer a Deus, reverenciá-lo, respeitá-lo, saber quem Deus é, a grandeza dEle. Temor do Senhor, diz a palavra lá em Provérbios, é fonte de vida. Temer a Deus, os seus mandamentos, nos dá vida, verdadeira vida, e afasta das armadilhas. Temer a Deus, aquele que teme a Deus, tem uma vida afastada de armadilhas da morte. É isso que acontece. Depois de confessar os pecados, temer a Deus, a coisa importante para você chegar na santidade de verdade, vestir essa roupa de santidade, é um relacionamento com Deus, um relacionamento profundo com Deus, relacionamento constante, diário, é isso que vai te levar à santidade.
Muitas pessoas começam pelo lado errado. Pessoas que vão tentando pelo seu próprio braço, pela sua própria força, viver em santidade ou adquirir um caráter, mas e caem constantemente. Quantos que eu já presenciei, eu já vivi, eu já aconselhei com pecados repetitivos? Sabe aquele pecado que não te larga, que não sai do teu pé? Talvez isso está acontecendo porque você está tentando do lado errado. Pelo seu próprio braço, pela sua própria força, você vencer aquilo. E o lado certo não é esse, o lado certo é eu me aproximar de Jesus, eu me relacionar com Ele, é eu orar sem cessar, é toda hora eu buscar na palavra, é toda hora eu estar orando, toda hora eu estar buscando, toda hora eu estar me relacionando, toda hora eu estar falando com Ele, toda hora eu estar buscando direção dEle, toda hora eu estar com Ele, porque Ele está toda hora comigo. Se eu estou todo momento falando com Ele, como que eu vou cair em pecado? Se eu estou todo momento ligado com Deus, relacionamento. Foque no relacionamento, foque no relacionamento. É claro que uma hora ou outra você pode errar, eu posso errar, a gente pode cair, mas vai ser no momento que a gente falhou no relacionamento. É isso. Foi naquele momento que a gente deixou de orar, que a gente deixou de perceber Deus, que a gente não esteve tão atento, que a gente deixou de buscar. Quando falha o relacionamento, acontece o pecado. Então foque no relacionamento, confesse seus pecados, tema ao Senhor e foque no relacionamento. Você vai empunhar essa arma poderosíssima da santidade, cinturão da verdade, couraça da justiça. A terceira arma é a oração. Oração. Calvino disse que as palavras falham em descrever o quão importante é a oração. João Wesley também disse que Deus não fará nada a não ser que seja pela oração. E o Walter Inck disse que a história pertence ao intercessor. É como se Deus te desse papel e caneta e falasse, escreva. Essa é a oração. Quem ora, escreve a história. Ela é uma arma poderosa, e Efésios 6 também fala dela. Orem em todo tempo no Espírito, com toda oração e súplica. Essa é a arma da nossa batalha. Em todo momento, lá no seu trabalho, no trânsito, aonde você estiver. Você não precisa fazer do momento de oração aquele momento que você precisa parar tudo. Você deve ter sim esse momento no seu dia que você para tudo e vai orar. Mas a oração tem que te acompanhar. Orar sem cessar é isso, é lá no seu escritório, no trabalho, digitando um relatório no computador, você está orando. Você está falando com Deus. É no carro dirigindo, você está orando. É onde você estiver, oração. Orar sem cessar, é isso. Esse é o segredo, essa é a arma poderosa. A oração é poderosíssima. Quando você lê Daniel 10, Daniel propôs no seu coração orar a Deus e buscar e se humilhar. Ele começa a orar. E ele ora por 21 dias, até que chega o anjo diante dele e entrega a palavra que ele estava buscando em Deus. E aquele anjo fala para ele que, olha, desde o primeiro dia que você começou a orar, Deus já mandou eu vir entregar essa palavra. Mas o rei da Pérsia, o príncipe da Pérsia me resistiu, e até que Miguel veio me ajudar, e eu consegui chegar aqui. Sobre o que esse anjo está falando? Ele está falando sobre um poder das trevas, impedindo que a mensagem chegasse até Daniel. Existe uma resistência, existe uma guerra espiritual nos lugares celestiais, que tenta impedir que algo chegue até você. Mas como Daniel persistiu na oração, lá no 21º dia chegou a resposta. Já pensou se ele tivesse parado no 7º, no 14º, no 20º dia? Isso aqui não está adiantando, não. Vou parar de orar, não está resolvendo, a resposta não vem, Deus não fala nada. Deus já tinha mandado a resposta, mas ainda não tinha chego até ele, porque existia uma resistência. Ele só venceu essa resistência, porque ele continuou orando. Então, eu te encorajo, persevere na oração. Persevere na oração, diga, eu persevero em oração. E venço as minhas batalhas. Amém. A quarta arma é o jejum. O jejum ele libera o poder de Deus sobre a tua vida. Quando nós lemos no Evangelho, Mateus 17, existe uma situação onde os discípulos tentam expulsar um demônio e eles não conseguem. E aí Jesus chega lá e expulsa aquele demônio, e eles perguntam, mas por que nós não conseguimos? Nós fizemos aquilo que o Senhor nos ordenou sobre o teu nome, sobre a tua autoridade. E Jesus explica que existe uma classe, existem demônios que só saem
mediante oração e jejum. É o jejum que vai te dar esse poder, é o jejum que vai te dar essa sensibilidade, é o jejum que vai liberar isso sobre a sua vida. E nós precisamos jejuar porque é uma arma poderosa para destruir fortalezas, para vencer tentações, para que nós possamos diminuir e Deus crescer em nós. O jejum, ele gera uma pressão interna, é isso que ele faz. Uma pressão interna maior do que a externa. Existe uma pressão externa. E o jejum, ele gera uma pressão interna maior do que a externa. O jejum, ele gera autogoverno, ele gera autoliderança. O jejum te dá discernimento. Quando você precisa tomar uma decisão difícil, jejue. Busque discernimento. O jejum te dá percepção e sensibilidade. Ele não é uma troca com Deus, não é igual você pedir o carro emprestado para o seu pai, lavar o carro no sábado e usar isso de barganha para poder usar o carro. Não é uma troca com Deus, não é isso. O jejum não nos faz mais queridinhos por Deus. Deus vai olhar e falar, olha só, está jejuando, vou derramar sobre ele. Não, não é isso, mas o jejum nos prepara, nos torna mais sensíveis. Deus já quer derramar, Deus já quer fazer, mas muitas vezes não percebemos, não estamos sensíveis, não temos discernimento, e Deus não pode derramar. Quando jejuamos, nós adquirimos isso. Eu te encorajo a jejuar. Jejue pelo menos uma vez na semana. Sabe por que muitas pessoas não jejuam? Porque colocam isso como algo muito distante, como algo de monges que moram lá no Tibete, como pastores, ou alguém que está aqui trabalhando 100% integral na igreja. Você precisa jejuar se você quer ter mais vitória na sua vida. E pode começar pequeno, não precisa jejuar 40 dias, como o pastor Christian, ou 14 dias, 7 dias. Comece a extrair algo da sua rotina, do seu dia. Eu não sou um grande exemplo de jejum, nunca jejuei muitos dias. Mas eu tenho a prática de sempre jejuar. Alguma coisinha eu tiro. Uma refeição eu tiro da minha semana. Pelo menos uma vez por semana. Ou em alguns momentos abstraio de algo que me é prazeroso. Quando nós fazemos isso, nós estamos mortificando a nossa carne e mostrando para ela quem é que manda aqui. Não é a carne não, é o Espírito. Nós fortificamos o Espírito, tornamos o Espírito mais forte. Jejue, coloque essa prática. Faça esse desafio com você mesmo. O mínimo que seja, a mínima coisa, faça. Por favor, faça. Por nós todos e por você. Você vai adquirir mais poder, mais discernimento. A quinta arma é a palavra, a espada do Espírito. Efésios 6 diz que a palavra é a espada do Espírito. Nós precisamos empunhar essa espada. Quando Jesus foi tentado, ele declarou a palavra e foi através da palavra que ele afugentou o inimigo. Leia a palavra, tenha a palavra na sua boca, na sua mente, declare a palavra sobre a tua vida. Leia os textos e fale isso na primeira pessoa. Leia Salmos e fale na primeira pessoa, declare sobre a sua vida, memorize a palavra. Jesus disse que céus e terra, tudo isso aqui vai passar, mas a palavra dele não vai passar. Essa palavra é poderosa. Impunha essa palavra. Eu vou correr um pouquinho aqui. A sexta arma é louvor e adoração. Louvor e adoração. Você precisa estar em todo o tempo louvando e adorando, porque é uma arma poderosa. Quando Saul ficava possesso por demônios, diz a palavra, que chamavam Davi, e Davi ia lá tocar a harpa, ele começava a louvar e adorar, e aquele espírito imundo saía de Saul. É isso que o louvor faz, ele expulsa as trevas. Quando Paulo e Silas estavam presos lá naquela prisão, naquelas correntes, eles não ficaram murmurando, reclamando a situação, a circunstância, eles começaram a louvar e adorar, até que aquelas correntes se quebraram, até que aquela prisão se abriu. É isso que o louvor faz. Tudo isso que está na palavra nos mostra o poder do louvor. Ele quebra barreira, ele destrói correntes. Coloque um louvor no seu carro, coloque um louvor no seu dia, coloque um louvor no seu quarto, no seu trabalho, onde você estiver. Louvor e adoração, coloca isso, se conecte com Deus. Tenha esse espírito de adoração a todo momento, é arma poderosa para a sua vida. Sétima arma são dons espirituais. Dons espirituais são capacitações que Deus te dá e você precisa buscar. Talvez você diga, mas Deus não fala comigo, Deus não me dá nenhum dom, mas você já pediu?
Você já pediu? Você tem buscado? E não é pedir uma vez, é buscar com dedicação, diz a palavra. Paulo disse, buscar com dedicação todos os dons, principalmente o de profetizar, porque é para edificação da igreja. Então busca, não é pedir uma vez, não é orar uma vez aqui. É continuar buscando, pedindo, Deus vai te entregar. Busque com dedicação, é você ir atrás, buscar conhecimento, fazer um curso, participar aqui do seminário de dons, que logo vai acontecer. Deus vai te entregar dons, se você estiver buscando, se você estiver aberto. Ele não vai entregar para quem não pede. Para quem não está pedindo nada, não está nem percebendo a presença de Deus. É claro que Deus não vai falar, é claro que Deus não vai entregar, se você não buscar. Você precisa buscar isso, dons espirituais. E por último, não menos importante, o louvor pode ir subindo também. O nome de Jesus, arma poderosa. Arma poderosa é o nome de Jesus. Deus exaltou soberanamente, Ele deu um nome sobre todos. Diante do nome de Jesus se dobram todos os demônios. Todos os joelhos no céu, na terra, debaixo da terra, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, é o nome mais poderoso que há. Ele nos deu autoridade, deixa eu te dizer, Deus te deu autoridade. Diga isso, Deus me deu autoridade. Eis que estou convosco todos os dias, e vos dou autoridade para expulsar demônios, para tomar coisa mortífera, não fazer dano algum, para pisar sobre serpentes, para impor as mãos, os enfermos serem curados. Ele te deu autoridade. Quem quer dizer que você não pode, que você não tem autoridade, não é Deus, é o inimigo. Quem quer gerar medo no seu coração, incapacidade, não é Deus, é o inimigo. Quem quer te paralisar, te cauterizar, é o inimigo, não é Deus. Deus te deu autoridade no nome de Jesus. Olha, lá na sua casa, a situação que você passar, estenda as suas mãos e repreenda em nome de Jesus. Se algo vier diante de você, Deus já te deu autoridade, expulsa e repreende em nome de Jesus, não tenha medo. É no nome dEle, não é no teu nome. É um poder concedido. Concedido. A Dani entende bem de concessão, né, Dani? É concedido. É algo que é de Deus, mas Ele concede aos seus. É de Deus, mas Ele concede aos seus filhos. O seu nome é poderoso. Declare o nome dEle, em nome de Jesus. Nós precisamos de percepção, sabedoria para perceber momentos que é o inimigo tentando gerar peso, gerar opressão. Essa semana eu e a Manu tivemos uma semana pesada. Ontem à noite, os meninos sempre dormem 9 horas. Ontem era 11 horas da noite, eles estavam dando mortal no beliche. Mas a gente percebeu que aquilo era algo espiritual e a gente começa a orar, a gente começa a cantar. Eu peguei o meu violão, comecei a cantar um louvor. Foi em questão de minutos, aquele ambiente mudou. Foi questão de minutos, os meninos estavam dormindo. Comece a perceber esse ambiente lá na sua casa. Existem coisas lá acontecendo que são espirituais. Você precisa impor as mãos, repreender. Você precisa colocar um louvor. Você precisa começar a adorar. Você precisa declarar a palavra sobre a tua vida. Perceba a guerra espiritual. Perceba a realidade da guerra. Eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento. E olha, você não pode sair daqui nessa noite sem tomar essa decisão tão importante de receber a Cristo na sua vida. Talvez você já veio aqui em algumas programações, talvez você já tenha até participado do GA, mas talvez você ainda não tomou a decisão mais importante publicamente, que é de reconhecer a Jesus como seu único, suficiente Salvador, como o Senhor da sua vida. Essa é a decisão mais importante, porque a partir disso, recebendo o Espírito de Deus, é que você começa a se tornar protegido, que você recebe essas armas. Ele te envolve e te protege. A palavra de Deus lá em Mateus 10:32 diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus.
É importante você confessar a Deus, você entregar sua vida para Deus, para que Ele venha morar e habitar em você. Essa é a coisa principal, é a coisa primordial. Não há como avançar para as demais, não há como receber armas espirituais, se primeiro em nosso coração nós não confessarmos a Jesus e entregarmos completamente a Jesus. A palavra lá em 1 João 5,18 diz que aquele que é nascido de Deus não está no pecado, ele é protegido por Deus e o mal não o atinge. Aquele que está em Cristo, aquele que entregou a sua vida a Cristo, aquele que está em Cristo é uma nova criatura e tudo se fez novo. E talvez você nunca tenha feito essa entrega. Eu quero te convidar a fazer essa oração. Aonde você está agora, você fazer uma oração entregando completamente a sua vida a Deus. E enquanto eu vou falar, eu quero que você repita essas palavras. Senhor Deus, nessa noite eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor Jesus. E reconheço que Tu és o meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço que o Senhor que tem me sustentado até aqui. E nessa noite eu quero receber a Tua proteção. Vem habitar no meu coração. E escreve o meu nome no livro da vida. Me faz uma nova criatura. Eu recebo o Teu Espírito. Eu recebo a Tua armadura. E o maligno, o mal, não tem mais poder sobre mim. A partir de hoje, tudo se faz novo. E a minha vida é de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Talvez você tenha feito pela primeira vez essa oração. E se você fez pela primeira vez, eu queria só que você desse um sinal para a gente te conhecer. Só dá um sinalzinho com a tua mão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria que se vocês pudessem vir aqui na frente. Nós vamos orar por vocês, enquanto o louvor toca essa canção. Vem até a frente, nós vamos orar por vocês. Amém. Glória a Deus.